Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por estarmos aqui na tua presença, neste momento, Senhor. Pai, venha falar conosco, venha nos instruir, venha nos ensinar, nos capacitar, Senhor, para a tua obra. Deus, fortaleça-nos, ó Deus querido, na tua presença, fortaleça-nos, Senhor, diante de ti, que nós possamos, ó Deus, estar à frente, ó Deus, deste trabalho, chamados, ungidos e capacitados por ti. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que não estão aqui e que estão nos assistindo online. Aqueles que estão a caminho, Senhor, toma os teus filhos nas tuas mãos, protege e livra de todo mal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos começar aqui no livro de Lamentações. É o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Lamentações, capítulo 4, no versículo também de número 4. Eu quero a parte B, mas eu vou ler todo o versículo para a gente. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Nós precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado, para o rebanho de crianças. Criança também faz parte do rebanho de Deus. E criança também precisa ouvir e ser evangelizada. Criança também precisa conhecer o plano da salvação. Criança precisa aprender desde cedo sobre a proposta que Deus tem para também levá-las ao céu. E aí, eu publiquei hoje à tarde, lá no nosso grupo do Facebook, um vídeo. E eu faço uma pergunta nesse vídeo. Então, eu quero ler a resposta de vocês. Eu vi o vídeo e eu me lembrei da pergunta de Fabiana na aula passada, sobre as crianças, se existe a idade certa ou não. Né? E ali o vídeo vai mostrar uma criança fazendo pirraça. Muito pequena ainda, fazendo pirraça. E vai exatamente em cima daquilo que nós conversávamos no encontro passado, em cima daqueles textos bíblicos que eu mostrei para vocês. Aqueles textos são muito importantes, porque quando a gente vê o descaso das pessoas em relação à evangelização de criança, nós precisamos ter argumentos, e o nosso argumento é em cima da Bíblia. É ela que vai respaldar todo o nosso trabalho. Quando os pais acharem que as crianças vão ter idade para ser corrigida, que as crianças vão ter idade para entender, a criança ela entende desde cedo. Nós somos seres racionais. E nós precisamos começar a falar de Jesus desde pequenininho. Nós vamos, nas próximas aulas, começar a passar pelas características das idades, né? Como abordar cada idade na metodologia de dinâmica de dar aula, dinâmica de evangelização. A gente vai estar falando sobre isso mais à frente. Claro que cada idade, cada faixa etária, cada sala, gente, ela tem a sua característica específica. Se chegar na nossa igreja um novo convertido que tem 20 anos, ele tem 20 anos, mas ele não tem como ficar na mesma aula com aqueles jovens que estão aqui na nossa igreja desde que nasceram. Criados aqui, que vieram para a escola dominical, por quê? Porque eles não têm conhecimento profundo da palavra. Muitas vezes não têm
Eles não conseguem captar aquilo que aquela lição está trazendo naquele grau de maturidade. Porque ele é um bebê espiritual. Então, a gente precisa prever uma classe de novos convertidos? Sim, precisamos. Por quê? Porque ali naquela classe, esse bebê vai tomar sua mamadeira, vai tomar o seu leitinho, o seu mingauzinho, vai crescer, vai se fortalecer, e aí sim, ele vai poder vir para comer o arroz com feijão, que é mais forte e que é dado na outra sala. Quando a gente mistura isso, a gente não contribui. Muitas vezes as pessoas acham que vamos juntar uma sala só. Vamos juntar aqui. Tem pouquinho, só tem 2. Irmãos, onde tiver 2 ou 3, ali Jesus estará. Se você tiver 2 alunos, você tem condições de dar uma atenção muito maior do que numa sala com 10, com 15, com 20. São 2 alunos que estão perto de você. São 2 alunos que você vai trazer a lição dentro da necessidade e da linguagem dele. Aí você junta todo mundo. Você coloca jovem, misturado com irmão, misturado com obreiro, misturado com irmã. A gente sabe que as pessoas, elas têm uma dificuldade para aceitar. Tem gente que tem muita dificuldade para aceitar a lição, gera grandes discussões, principalmente quando as pessoas são mais antigas de igreja, que vêm de uma educação tradicional, pautada na religiosidade, principalmente a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela vem de uma cultura, de uma tradição, de uma religiosidade muito grande, que às vezes, por conta disso, acaba mais afastando a pessoa do que trazendo. E os mais antigos têm muita dificuldade para aceitar. Então, por que a necessidade de separar? Por que a necessidade de ter faixas etárias, classes diferenciadas? Justamente porque você vai trabalhar com aquele público ali. E é isso que é importante. Cada um de nós temos um chamado. Tem gente que vai se dar muito bem trabalhando com adolescente. E precisa. Nós não podemos perder as nossas crianças quando elas chegam na adolescência. Então, precisa. E tem gente que tem esse perfil, porque gosta de estar com os meninos, gosta de brincar, gosta de entrar na zoeira deles. Participa daquele mundinho, tentando trazer eles para cá. Isso é chamado. Já tem gente que não, tem gente que consegue alcançar muito bem os adultos, tem uma linguagem didática, sabe transmitir a mensagem, não precisa ficar aqui, é como se fosse um dicionário ambulante, cheio de palavras e expressões que só ele entende, porque isso não é dizer que é um bom professor. O bom professor é aquele que consegue transmitir a mensagem para o seu aluno, que o seu aluno sai da sala, entendeu qual foi a mensagem que foi passada. Aquele professor que vem para cá, né, cheio do curso de teologia, anel no dedo, e acha que tem que falar difícil, porque é isso que vai dizer que ele é um bom professor, engano dele. Porque o aluno vai sair daqui dizendo assim: Dionísio é um excelente professor, mas eu não entendo nada do que ele fala. Então, ele não é um excelente professor. Né? E a gente precisa, aí vou retomar uma das primeiras aulas que a gente teve. O nosso mestre por excelência. Precisamos aprender com Jesus, que pregou para a multidão, de
todas as idades. E todas as idades gostavam dele, queriam estar junto dele, voltavam para ouvir mensagem de novo, para ver o que ia acontecer. Então, Jesus é o mestre por excelência, é ele que nos ensina. Eu só preciso me deixar ser usada por ele. Eu só preciso falar assim, Senhor, esse é o meu tempo que eu estou passando aqui, estudando a lição. Me fala, me mostra e me orienta. Como que eu vou levar esse assunto? Como eu vou abordar esse assunto na classe tal? O que eles precisam ouvir? E deixa o Espírito Santo falar com você. Ele vai te mostrar todos os caminhos do seu planejamento. Então, a gente precisa estar à disposição. E a gente não pode desprezar o rebanho. Está aqui, eles pediam pão. E ninguém lhes dava de comer. As crianças hoje estão com fome. Estão com sede da palavra de Deus. Quem irá? Quem vai se doar? Quem quer? Às vezes a igreja está ali morrendo numa necessidade, gente. Nós fomos chamados para fazer uma obra. Irmão Josivaldo, estou precisando de professor. Vamos lá, irmão Josivaldo. Não, irmã. Misericórdia. Deus me livre. Quero saber disso não. Existe uma grande necessidade hoje, dentro da obra do Senhor. Se você tem um chamado de obreiro, se você tem chamado, você vai ficar feliz, porque você vai limpar o banco, porque você vai lavar o banheiro, porque você vai varrer a igreja. Porque você tem chamado para obreiro. Tem gente que acha que o chamado dele é só se ele tiver com o microfone na mão. Só se ele estiver aqui no púlpito, só se ele estiver em lugar de destaque. Ele não consegue perceber que para alguém estar aqui em destaque, tem alguém ali atrás da câmera. Tem alguém sentado ali dando suporte. Nós fomos chamados e nós precisamos, porque o mundo está morrendo. As nossas crianças estão morrendo. E Deus está te chamando para você fazer uma obra. E você está dizendo, agora não. Agora não. Então, quem vai ensinar essas crianças? Porque se eu não chegar, o traficante chega na minha frente. Se eu não chegar, a droga vai chegar na minha frente. O pedófilo chega na minha frente. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Então, nós temos sim um grande rebanho que precisa ouvir a palavra de Deus, mas nós estamos acomodados. Precisamos cumprir com o nosso papel de ID. Às vezes tem um apelo aqui na frente, vem 3 adultos e uma criança, aí a igreja conta. Quantos aceitaram a Jesus? 3, esquece que é criança. É uma vida inteira para Jesus. Isso é sério. E nós seremos cobrados por isso. Tem gente que acha que já criou os filhos, então não precisa mais. Existe um rebanho que está sendo perdido. Existe um rebanho que muitas vezes está dentro da igreja, mas que não tem conhecimento, intimidade com Deus. Porque a igreja, o que a igreja tem feito? Só o oba-oba. Só o trabalho de pular, dançar, colocar pula-pula.
E só isso não traz comunhão, conhecimento das crianças, intimidade com Deus. Eu agora esqueci família, eu agora estou falando nós, igreja. Nós, igreja. Trabalho com criança não é só oba-oba, gente. Tem muita gente por aí que só lembra que criança existe no mês de outubro. Outubro é a hora que as igrejas colocam bola, faz pipoca, sacolinha de bala. Se preocupa com tudo. Mas na hora de ver o pregador, não, irmã, não posso não. Ô, irmã, minha igreja é tão pobrezinha, irmã. Porque pode gastar R$1.000 com pula-pula, pode gastar R$1.000 com bala, com tudo. Mas não pode ofertar na vida do pregador, porque o pregador vem lá da serra para cá, então acho que o cara tem que vir de graça, chegar aqui e ir embora do mesmo jeito que veio. Não é capaz de abençoar, por quê? Porque a palavra não é importante. São só criança, irmã. Só criança. Ou então convidam aquelas pessoas. Outra coisa, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, que não tem muito a ver, não, mas é importante que vocês saibam. Você vai trazer uma pessoa para pregar na sua igreja, você precisa saber quem é. Tem um monte de tia e de tio por aí que vocês não têm noção. Que vem para trazer a palavra e ainda ensina errado. Gente, eu estou vindo pregar para criança, mas eu tenho que ter conhecimento. Não são só crianças, são crianças. É um rebanho. A pessoa vem e fica aqui, dando uma de Xuxa. E é 5 minutos de palavra. Então, o lúdico é importante, o visual é importante, tudo isso é importante. Mas nada disso é mais importante que a palavra. O recurso é só o meio que eu vou chegar para que aquela criança entenda. E quando eu consigo entender isso, porque eu paguei o preço, porque vai pregar para a criança, tem que botar o joelho no chão, tem que orar, tem que se consagrar. É igualzinho, não tem diferença. É o mesmo jeito, você vai preparar a sua aula, você vai dar a sua aula para as crianças, é do mesmo jeito, você tem que apresentar a sua aula a Deus, você tem que apresentar seus alunos a Deus, você tem que pedir a Deus para que Deus te use para aquelas pessoas. Isso é unção. E aí o Espírito Santo vai te usar. O recurso foi só o meio que o Espírito Santo achou, porque às vezes também o Espírito Santo vai chegar para você e falar assim, eu não quero nada disso aqui não. Quero que você faça isso. E aí o Espírito Santo te bota doido. Porque enquanto você não faz aquilo que ele está falando, ele não para de ficar ali na sua mente. E aí as crianças vêm, recebem a palavra, são batizadas com o Espírito Santo. Mérito seu? Não. Você se dedicou, você estudou, você orou, você pagou o preço, você preparou, você foi atrás do recurso. Mas o Espírito Santo foi que agiu em você nisso tudo e teve o mover. Aí aquele adulto que está ali assistindo também recebeu a palavra. Por que ele recebeu a palavra? Porque, gente, eu vou pregar em cima de Jesus acalma o mar. Esse texto é pregado aqui no culto de adulto, do mesmo jeito.
A única diferença é que quem está aqui pregando não usou recurso nenhum. Falou. Eu vou trazer a mesma história. A pregação é a mesma. A mensagem é a mesma. O texto é o mesmo. Agora, por que os adultos também vão ser alcançados? Porque quem está agindo ali, quem está movendo, é o Espírito Santo de Deus. Então, é muito importante. Eu vou sempre falar, vocês vão me ouvir falando isso aqui sempre. Hoje, na próxima aula, na última aula, o ano que vem. Porque não dá para a gente continuar fazendo trabalho hipócrita, medíocre. Deus não foi hipócrita conosco. Deus nos entregou o que Ele tinha de melhor. Então, o que eu estou fazendo de melhor? Tia Céia, mas eu não sei. Eu não tenho chamado. Eu tenho vergonha. Deixa eu te falar. Eu não pegava no microfone. Eu não era essa pessoa que vocês estão aqui vendo. Vocês acham que se vocês me conhecessem há uns anos atrás, quando eu tinha a idade de Ellen, que eu tinha a idade para colocar uma boina colorida, sair igual a menininha, vocês acham que eu fazia isso? Morria de vergonha. Sentava no último banco da igreja, me escondia atrás do irmão, que era para o pastor não me ver. Se eu pudesse, eu ainda abaixava a cabeça, que era para literalmente ele não me ver, para não me dar oportunidade. Aí Deus armou uma estratégia. Porque Deus quer te usar. Entenda, Deus precisa nos usar. A obra dele vai ser feita. Se não for por mim, vai ser por outro. Mas ele quer nos usar. E ele quer te usar. Mas eu morro de vergonha. Deixa ele te usar. Aí Deus foi e me mandou para uma congregação que estava começando, que não tinha departamento infantil. Tinha um mês que estava começando, fui para lá. O pastor me mandou para lá. Vai para lá ajudar o dirigente a levantar a congregação e tal. Vamos. Chegou lá, começamos a reunir as crianças, a fazer o trabalho da escola dominical. Aí Deus falou, agora tem que fazer o primeiro culto infantil. Culto infantil, gente, é um culto como outro qualquer. Tira esse preconceito da sua cabeça. É culto das crianças, irmão, não precisa ir, não. Culto infantil, ele é realizado pelo departamento infantil. Mas ele é culto. Ele é culto, ele continua sendo culto. E não é porque ele é o culto realizado pelo departamento infantil que ele é menos importante. Ele é tão importante, ele é um culto comum, que vai ter adoração, vai ter louvor, vai ter coreografia, vai ter oferta, vai ter oração, vai ter leitura da palavra, vai ter testemunho, vai ter momento missionário, vai ter tudo como tem no culto dos adultos. Ele só é um culto que é liderado pelo... É igual ao culto das irmãs. O culto das irmãs é só para as irmãs? O culto para a igreja. Só que quem está à frente, liderando, realizando, organizando, é o departamento das irmãs. Então, a gente precisa tirar alguns preconceitos da nossa cabeça. E até essa visão de culto das crianças. Vai ter o culto. Ah, quem está à frente? Bom, quem está à frente é o departamento X. Mas não é culto das crianças. Não quer dizer que só as crianças que vêm? Não. Todo mundo vai vir. Todo mundo vai receber a palavra. E aí Deus falou, está na hora de fazer o culto infantil. Tá bom, então vamos fazer o primeiro culto infantil.
E aí, como foi que Deus começou a trabalhar na minha timidez? Eu quero que você faça desse jeito. Aí eu comecei, eu e Deus. Eu não. Não vou fazer isso não, Senhor. E o Espírito Santo ali. Eu quero que seja assim. Eu não. Eu fui lá, eu arrumei a história, arrumei o lanche, organizei tudo. Mas eu não queria fazer aquilo que Deus estava falando comigo. Não, eu não vou fazer isso não. E eu entrei numa luta com Deus. E quando você entra numa luta com Deus, deixa eu te falar, você já entrou para perder. Você já entrou para perder. Não briga com Deus, obedece. Só isso. E ali eu entrei numa luta que eu fiquei sem dormir. Já tinha 15 dias, eu não sabia mais o que era dormir. Eu falei, aí quando chegou, eu falei, eu não aguento mais. Vou resolver isso agora. Aí levantei, partiu glória. E quando Deus, Ele te ordena, Ele abre as portas. Porque eu saí da minha casa, e assim, nós somos tão abusados que eu ainda falei assim, eu estou indo, tá, Senhor? Mas tem uma coisa, eu não vou ficar andando para cima e para baixo atrás de nada, não. Olha bem. Aí Deus fala assim, não, você vai entrar onde eu quero que você entre, porque você vai fazer o que eu quero, porque quem tem o controle da sua vida sou eu. E eu fui nos lugares certos. Aonde eu entrei pela primeira vez, foi onde eu entrei e fui pegando o que era chegar, bater o olho. É isso aqui que eu estou precisando. Nunca tinha feito nada. E quando a gente nunca fez, você fica perdido, porque você não sabe onde você vai. Né? Você sai batendo cabeça, procurando. E naquele dia, eu entrei, eu estou precisando disso aqui, moço. Quanto custa isso? Então tá, eu quero isso aqui. Ah, isso aqui. Tá, agora eu vou no outro lugar que eu vou achar outra coisa. E chegava. O que Deus queria comigo? Acho que aqui ninguém sabe, vou contar um segredo. Deus queria que eu me vestisse da formiga faniquita. Porque eu tinha vergonha de pegar no microfone. E se eu tivesse vestida, caracterizada, ninguém iria me reconhecer. Entendeu o mistério? Porque se não fosse daquele jeito, eu não estaria lá na frente. Porque eu preparei tudo para outro fazer, eu não. Mas vai, tá bom. Arrumei a roupa, arrumei a maquiagem, arrumei tudo. E fui. E fiz o culto. E foi uma bênção. As crianças aceitaram Jesus. Foi lindo. Foi tremendo aquele culto. Pensei exatamente isso. O culto acabou e eu disse, acabou. Acabou. Ai, que alívio. Resolvi todos os problemas. Pegar essa roupa aqui agora, essa maquiagem, guarda esse trem, acabou tudo. Na quinta-feira, meu telefone tocou. Nesse telefone eu falo com a irmã, e aí, na época, eu era irmã Audiceia. Sim, sou eu. Irmã, eu queria saber como que faz para trazer a irmã aqui no culto, para a irmã pregar para minhas crianças. Eu? Ei, irmã, não é irmã que veste de formiga? Eu? Quem te falou isso? Não, irmã, eu estava no culto que a irmã fez, estava? Porque quando Deus tem um propósito para a sua vida, Ele vai te levar no lugar certo. E Ele que vai trazer as pessoas. Aí eu falei, não, irmã, mas ali eu só fiz para o culto da minha igreja só.
Ô, irmã, a irmã não vem, a gente está fazendo aqui o culto com as nossas crianças, elas iam ficar muito felizes, nananã. Aí lá vou eu. Segunda vez. Aí acabou. Agora acabou mesmo. Acabou de começar. Aí veio um telefone, veio outro, e aquilo passou a ser rotina. Passou a ser rotina, a formiga faniquita contando histórias. Isso foi na época do boom do esmilinguido. Até que um dia eu recebi um convite para vir pregar aqui na igreja do pastor Winter. Ele tinha uma igreja aqui no centro de Vitória. E eu não sabia que ele tinha programa de televisão, não sabia nada disso. Então, me convidaram a contar a história para as crianças e tal. Aí eu fui. E aí, quando eu cheguei, né, eu estava lá me preparando, vestindo aquele negócio todo. Eu escutei eles anunciando bem assim, o culto de hoje está sendo gravado, filmado, vai passar na televisão semana que vem. Oi? Ah, não, mas ninguém vai me reconhecer. Ninguém vai saber que sou eu. Cara toda pintada, gente. Os mais, não vou falar antigo, né? Porque, né, você estraga o negócio. Mas tem gente que ainda se lembra dessa época e me pergunta, tia Sé, cadê a faniquita? Passou a fase. Aí fui e tal. Passou uns 15 dias, eu estava na minha escola, um menino, e aí vigiando o recreio, um menino chegou para mim e falou bem assim, tia, eu vi você. Ah, você me viu? Na rua? Não. Eu vi você na televisão, tia. Aí a hora que ele falou, eu lembrei. Aí eu falei, você me viu? Vi. Era você, eu tenho certeza. Eu falei, não era eu não, eu na televisão. Quem sou eu, gente, para aparecer na televisão? Era você sim, tia. Era você, eu estou reconhecendo. Era você sim. Eu falei, que eu, menino? Como eu? Eu estava como? Você estava vestida de formiga. Era você, tia. Eu tenho certeza que era você. Falei, como que você tem tanta certeza que era eu? Resposta da criança. Eu te reconheci pelos seus olhos. Porque era a única coisa que dava para ver, porque o resto estava tudo pintado. Daquele dia em diante, ali, naquele momento, acabou toda a timidez. Porque se ele me reconheceu pelos olhos, para que eu vou andar de cara pintada? Entendeu? Não fazia mais sentido. Então, Deus, Ele conta conosco para nós irmos levar o pão. Porque as crianças precisam de pão. E eu quero convidar vocês para a gente cantar um louvor de adoração, um louvor evangelístico, um louvor que ensina um versículo bíblico e que a gente também ensina através de gestos. Então, eu já vou começar trazendo os métodos, tá? Então, vamos lá? Vamos ficar de pé? Isso. Eu acredito que vocês conhecem esse louvor. Você pode balançar, tá? Relaxa aí. Ele sofreu por mim. Agora aponta para o coleguinha. Para o outro lado. Para o outro coleguinha. Isso. Vamos lá. Dor.
por mim, o colega, por mim, por você. Agora, o mundo roda de tal maneira que enviou seu único crer, não pereça, mas tenha. Só quem quer a vida eterna joga a mão para cima. Aí você vai ministrando as crianças. Vamos lá de novo. Tá dor. Por mim, por você, por mim, por você, porque Ele crê, não pereça. Ele amou. Que nele crê, não pereça, mas nem precisa de ensaio, gente. Nem precisa de ensaio. Só levar as crianças a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ah, gente. Jorge era tão espivitado. Mas Jorge aprontava tanto lá na rua que ele morava. Imagina o que Jorge não fazia na escola. Jogava bomba dentro do banheiro. Bum! Explodia tudo. Vivia na coordenação. Era a mãe que era chamada, o pai que era chamado. Tá de suspensão. Vamos dar expulsão a esse menino da escola. Ah, Jorge aprontava todas. Eita, Jorge. Nesse momento você vai falando do pecado. O que criança apronta? Porque o que ela apronta é pecado, tá, gente? Pecado tem nome. E as crianças precisam se reconhecer. Não é só assim. Quem tem pecado? O que é pecado, tia? Então, você vai falando. O que criança faz? E a professora chamava atenção. Ele falava cada palavra feia que eu nem vou repetir para vocês. Porque eu nem vou falar o que Jorge dizia. Porque ele ainda pegava o dedo dele e fazia dedo médio. A mãe de Jorge ficava quase louca com as coisas que ele aprontava dentro de casa e saía pisando duro. Quando Jorge fez 15 anos, o negócio dele era ficar na rua. Ficava na rua até tarde. Arrumou uns colegas. Levaram ele, sabe? Para aquele boteco que tem ali na esquina. E ali ele começou. Mas é uma cerveja que nem tem álcool. Ai, tia Sé é tão besta. Ai, nem entende das coisas. Cerveja que não tem álcool não tem nada a ver. Tem nada a ver.
Mas começou a cerveja que não tem álcool. Depois começou bebendo outras coisas. Depois já não dava só beber, sabe? Porque ele também gostava de fumar. E ali Jorge foi se entregando. E a mãe falava com ele e chamava atenção. Meu filho, vem para casa. A mamãe já preparou o jantar. Nossa, que mulher enjoada. Ai, que mulher chata, eu tenho que ir embora dessa casa. Eu não aguento morar nessa casa, não. Vive pegando meu pé. Eu vou juntar minhas coisas e vou morar na casa do meu colega. Vou para a casa da minha avó. Esse é o momento que você coloca tudo que as crianças falam, tá, gente? Isso é conhecimento, isso não é revelação, não, tá? Porque aí, nessa hora, os pais ficam assim, fala, Deus. Entendeu? Mas é porque você já está acostumado a lidar com criança, você sabe, entendeu? Você pode ainda colocar nesse momento outros pecados, como o pecado da fofoca que adulto faz. Você pode criar uma situação que ele leva uma fofoca para cá, para lá. Você pode criar uma situação que ele tem inveja. Inveja é pecado. E adulto, o que mais tem é invejoso. Trapaceiro, entendeu? Tudo isso é pecado. Porque as crianças se reconhecem. Mas os adultos não. Porque os adultos são tudo santo. Então, aí você vai falando. E aí, mas o Jorge era todo descolado, né? Aquele garoto da night que as meninas amam. Porque ele chegava e arrasava. E a Amandinha não podia ver o Jorge, que ela ficava doida. Aí você entra no assunto do namoro, dos adolescentes, né, e tal. A Amanda não podia ver o Jorge. O Jorge já estava lá, né? Já tinha bebido todas. Já tinha tirado um traguinho. Fala na linguagem deles. Tá? Por isso que a igreja precisa se despir da sua religiosidade. Que a gente precisa falar para ele entender. Mas a Amanda estava doidinha. E o Jorge, né? O que é que os meninos descolados fazem, Luizinho? A cara do santo. Lembra aquele dia? Lá, atrás da igreja? Aquele amassa para lá e para cá? Aí todo mundo baixa a cabeça. Então, a Amandinha acabou ficando grávida. Jorge, o que Jorge queria da vida? Hein, Didi? O que Jorge queria da vida? Não ia nada, mas teve que casar. Não, tem que casar, casou. Casou, mas não queria nada com a mulher. E a mulher agora fazia igual a mãe. Jorge, eu preparei a jantinha para a gente ficar junto. O nosso bebê está crescendo. Você fica fora o dia todo. Olha como que você... Gente, eu vou te contar. Eu me livrei da minha mãe para cair em outra mulher. Gente, quer acabar com essa raça de mulher? Para que serve mulher que fique pegando meu pé, mulher? Me esquece. Jorge, é a nossa família, o nosso bebê está crescendo, daqui a pouco ele vai chegar. Você não pode ficar para cima e para baixo. Nessa situação, você entra no carro, Jorge. Você já viu como que você dirige por aí? Pode acontecer uma coisa fatal. E o nosso filhinho, que filho, mandei você arrumar filho? Você arrumou filho porque você quis. Como ela sofria. Porque Jorge era violento.
Jorge, muitas vezes, estava lá, cheio de bebida, de droga, e acabava batendo nela. Como Amanda sofreu. Por que ela não ouviu a mãe dela? Assim que a gente vai cortando os caminhos. Porque às vezes tem gente por ali misturada. Porque as meninas da igreja amam se misturar com os meninos aí do mundo, que são tudo descolado. Entendeu? Porque às vezes são muito reprimidas em casa, na criação que tem. A igreja também, por sua vez, reprime mais do que ensina. Então, quando ela vai para a escola, é a hora que ela se liberta. Eu tive alunas que saíam de casa vestidas e no meio do caminho arrancava a blusa e ficava de top, queria entrar de top na sala de aula. Pega a bermuda, enrola, aí você não sabe se é bermuda, se é short, se é calcinha, o que que é. Quando você vai ver, é tudo menina de igreja. Entendeu? Então, assim, as meninas da igreja, elas dão muito trabalho. Muito trabalho. Por isso que os filhos a gente tem que trazer para perto. E não afastar. Filho a gente traz para perto. Igreja traz ovelha para perto. Igreja, aqui é onde as ovelhas estão guardadas. Aqui é o aprisco. É aqui que elas vão ficar. Aqui que está o pastor. Então, aqui é lugar o quê? De trazer ovelha. E não de afastar. Ah, tia Sé, mas a ovelha está perdida. O pastor faz o quê? Pega o cajado. Vem aqui, Irani. Você está pensando que você vai para longe? Você não vai, não. O cajado do pastor, tem gente que usa o cajado como se ele fosse para bater. Mas o cajado é para trazer, por isso que ele é envergado. Entendeu? A ovelha saiu um pouquinho. Vem aqui. É para isso. A vara não, tá? A vara é que é da correção. E aí, Jorge, então, com raiva, porque a mulher já tinha falado na cabeça dele, sai batendo a porta. Vou sair, vou voltar para a rua, que na rua é muito melhor que dentro de casa. Entra no carro, acelera e pô! Acidente fatal. Morreu na hora. A fita foi para o chão. Existe um significado, porque todo mundo vai olhar para ela ali no chão. E vai ficar pensando. Mas, neste mesmo bairro, tinha um outro menino. Coleguinha de Jorge. Era o Luizinho. Vocês conhecem o Luizinho? Tem algum Luizinho aí no meio? Ah, Luizinho. Luizinho. Se ele se juntasse com Jorge, acabou. Gente, não tinha gato ali naquele lugar. Sabe por quê? Eles pegavam um gato pelo rabo, rodavam, tacavam longe. Coitados gatos, como sofria. Mas não tinha para ninguém. Era só Jorge e Luizinho, os dois juntos pulando o muro da escola, gente. Pulando o muro da escola. Pulando o muro da escola. Para matar a aula. Aí chegavam em casa, na hora que a aula tinha terminado. A mãe nem descobria. Só descobriu quando chegou lá. Seu filho está reprovado por falta. Hã? Mãe, onde que você não estava, que você não viu que seu filho chegou na escola? Tem que ir na escola saber do seu filho, mãe. Você vai esperar a escola te chamar? Mas a escola nunca me chamou. Será que os recados nunca chegaram na sua mão ou foi a escola que nunca te chamou? Vai saber o que está acontecendo, não espera a escola te chamar. E aí, Luizinho ia para a rua. Também gostava de ficar lá até altas horas.
também, né? Curtindo as menininhas. Faz parte, né, Lulu? Tá na idade, tia, tá na idade. Tem que curtir, tem que beijar na boca. Só que Luizinho percebeu que se ele continuasse andando com Jorge, não ia dar certo. Porque ele já tinha ficado reprovado 1 ano, ia ficar 2 de novo, não pode. Ele precisava terminar os estudos. Ele tinha ciência que ele precisava trabalhar. E ele tinha que terminar os estudos. Então, ele resolveu se afastar um pouquinho, sabe? Mas não muito. Não muito. No final de semana, ele dava os rolezinhos na night. Porque final de semana tem que distrair a cabeça, né, tia? Ele dava os rolezinhos na night. Gostava de tomar cervejinha com os amigos na sexta-feira, para relaxar, só para relaxar. Formou, Luizinho formou, conseguiu terminar a faculdade de Ciências Contábeis. Olha! Sabe o que é ser contador? Aí você pode explicar. Trabalhava numa empresa grande, era responsável por todo o dinheiro que entrava e saía. O problema é que o caixa de Luizinho não fechava nunca. Não batia o dinheiro que entrava com o que estava no caixa. Não, mas é só os centavos. É pouquinha coisa. O que é R$1, 10 centavos, 50 centavos? Não é nada. E aí, Luizinho estava lá, né? Bebendo lá, cervejinha com os amigos, quando, de repente, ele sentiu uma dor forte no peito, muito forte, muito forte. Pegaram ele, levaram depressa para o pronto-socorro. Quando chegou lá no pronto-socorro, seu Luiz, lamento informar, o senhor tem um problema sério no coração. 6 meses de vida. É o que o senhor tem. Luiz olhou assim, como assim 6 meses de vida? Não conseguimos operar o senhor. Se nós operarmos, o senhor pode morrer na mesa de cirurgia. Então, é melhor o senhor fazer a sua dieta, controlar e viver 6 meses. É tudo que lhe resta. Luizinho saiu arrasado do hospital, preocupado, cabisbaixo. E agora, o que eu vou fazer? 6 meses. Tudo que eu tenho ainda para viver. E vinha ele andando pela rua preocupado, quando de repente ele encontra com Dionísio. Dionísio, seu amigo de infância, Didi. Oh, meu amigo, como é que estão as coisas? Quanto tempo eu não te vejo, Luiz? Pois é, Dionísio, estamos aí levando. Que cara é essa? O que está acontecendo? Problema sério. Posso morrer e tal. Contou toda a sua história. Então, Dionísio, naquele momento, aproveitou e fez para ele um convite. Luiz, creia que Deus tem a solução para o seu caso. Vai lá na nossa igreja hoje à noite, nós temos um culto abençoado. Vai lá para você ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar com você. Luiz sabia que era importante ir. Porque Luiz sabia que ele precisava de Jesus. Ele não estava preparado para ir embora. Ele já tinha conhecimento, porque lá na infância, ele até ia na igreja. Até participava das aulas lá, que tinha uma tal de escolinha dominical. Mas ele nunca quis esse compromisso. Ele foi. Nesse dia, ele aceitou o convite e foi. E lá no final do culto, ele ouviu falar de Jesus de Nazaré.
o Filho unigênito de Deus, aquele que não tinha pecado, e que entregou a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E que todos aqueles que reconhecerem Jesus como Filho de Deus, terão o direito de entrar no céu. Serão reconhecidos como filho de Deus. Porque o sangue de Jesus limpa, transforma de todo o mal. E naquele momento, Luiz então falou: eu preciso reconhecer Jesus. Eu não tenho tempo mais. Eu só tenho 6 meses, é o que me resta. E eu preciso de Jesus. E em 6 meses, Luiz fez o que ele não tinha feito durante toda a sua vida. Muitos foram os leitos dos hospitais que ele visitou. Muitas foram as pessoas que conheceram Jesus através do testemunho de Luiz. Mas 6 meses se passaram. E chegou o momento que Deus chamou Luiz. E ele foi para o jardim de Deus. Essa fita não vai para o chão. Essa tem que ficar aqui. Mas também era amigo de Jorginho e de Luizinho, Enoquinho. Enoquinho? Meu Deus! Que trio era aquele? O que era aquilo? Olha, na escola a coordenadora fazia rodízio. Era 15 dias um em casa para ficar 2 na escola. Quando um voltava, ela dava 15 dias para o outro para ficar outros 2. Porque com 3 não dava. Então ela tinha que fazer rodízio. E Enoquinho era tiradinho. Ele achava que ele é que era o bambambam da parada. E se os 2 não chamassem, cadê todo mundo? Por que não me chamaram para brincar? Por que me deixaram aqui sozinho? O que está acontecendo nessa rua hoje? A rua estava deserta. Não tinha ninguém na rua. E Enoquinho foi caçando, né? Cadê todo mundo? Sumiu todo mundo hoje? Sei para onde que Luizinho se meteu, junto com... Ah, não tem problema não, eu vou pegar aqueles 2, vou meter, ó. Estão pensando que eles vão por aí aprontar e não me chamam? Estou ouvindo. Festa. Tem barulho de criança. Música. Esse povo está pensando que me engana. Eu já sei. É lá na casa da tia Sumeia. Nossa, tia Sumeia. Mas eu vou lá. Vou. Porque não me convidou. Não me convidou, mas eu vou lá na casa da tia Sumeia, que eu quero saber que festa é essa que ela está fazendo e não me chamou, né? Não me chamou, sabe por que ela não me chamou? Não me chamou porque ela sabe que eu vou chegar lá, vou botar o terror. Vou botar o terror, mas eu vou. Aí lá vai Enoquinho. Aí, cheguei. Aí Enoquinho chegou assim, mas ele ficou sem graça. Porque as crianças estavam tudo sentadas, prestando atenção. Porque a tia Sumeia estava contando uma história. Estava falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado.
E Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E quando a gente recebe Jesus, Ele transforma o nosso coração, Ele limpa. Olha lá, estou falando que Tia Sumé é o terror? Aonde que o cara já morreu, nem vive e vai transformar. Tia Sumé, acho que ela não bate bem na bola, não. Aí ela fica essas conversas, aí os meninos tudo acreditam, ó, tudo babaca. Só eu que sou esperto. Eu sou tão esperto que eu vou mostrar para ela que isso aí que ela está falando é tudo mentira. Ela está falando aí, que esse homem aí vai transformar? Duvido. Não vai, porque morto não transforma ninguém. Mas eu vou falar para ela que eu deixei Jesus entrar no meu coração. Ela vai acreditar. Vai ver só se eu não vou continuar tocando terror. E Enoquinha aceitou Jesus. Mas não é que quando a festa ali terminou, Enoque foi o último que saiu da casa da tia Sumeia. Estava ajudando tia Sumeia a catar o lixo e jogar dentro da lixeira. Estava ajudando a organizar as coisas no lugar. Tia Sumeia, eu já ajudei. Está tudo certinho, tia Sumeia? Vou embora, porque minha mãe deve estar preocupada comigo, que faz tempo que eu saí de casa. Enoquinho foi embora para casa. Enoque, meu filho, estava preocupada com você, onde você estava? Mamãe estava ajudando tia Sumeia. Quê? Onde? Com quem? Gente, esse menino, a mãe foi lá cheirar a roupa para ver se o menino não tinha bebido alguma coisa. Não tinha, não. Eu não estou entendendo mais nada. Chegou em casa, não brigou, foi tomar banho, já está jantando. Lavou o prato. Guardou as coisas? Não. Eu vou lá na casa de Sumeia saber o que está acontecendo. Não é possível. O que ela deu para o meu filho? Eu acho que ela deu alguma droga, porque não é possível. Aí ela vai, mãe, tirar satisfação. Aí, Sumeia, vim aqui saber. O que foi que você fez com meu filho? O que eu fiz com seu filho? Não, teve aqui, ficou aqui. Assistiu a história com as crianças, participou, comeu pipoca, cachorro-quente, tomou refrigerante. Por quê? Ele está passando mal? Será que foi alguma coisa que ele comeu? Não, não está passando mal, não. Aqui, meu filho chegou em casa, tomou banho, jantou, arrumou as coisas, não discutiu comigo, falou que estava aqui te ajudando. Ele me ajudou, ó. Se não fosse ele, eu estava aqui até agora limpando. Olha aqui, ó, meu quintal está todo limpinho, minha casa toda organizada. Ele me ajudou. Meu filho, o que aconteceu? Olha, ele ouviu falar de Jesus. E Jesus transforma. Jesus transforma. Quem é esse homem poderoso que transforma? Se existe um homem poderoso assim, capaz de transformar Enoquinho em Enoque, então eu também quero esse Jesus aí. E a mãe de Enoque aceitou Jesus. Aí vocês não sabem o que aconteceu? Que o marido chegou em casa e ela estava com tudo organizado para receber o marido. Olha, meu amor, que eu fiz uma jantinha quente. Aí o marido olhou, jantinha quente? A mulher está tomada banho, cheirosa? O que está acontecendo nessa casa? E aí, o pai de Enoque aceitou a Jesus.
porque ele viu a transformação na mulher. E Enoque foi crescendo, ganhou a sua família toda para Jesus. E agora Enoque já estava aí um homem com seus 30 e poucos anos. Dionísio falou: Enoque, preciso que você vai tomar conta da nossa congregação do Grande Vitória. Deus tem um chamado para a sua vida. E lá se foi Enoque pastorear ovelhas. E ali uma vida inteira dedicada à obra do Senhor. Até que agora, de perna bamba e bengala na mão, tremendo, chegou a hora que Deus falou: preciso levar o meu filho. E Enoque foi florescer no jardim de Deus. Vocês estão rindo? Gostaram da história? Quem gostou de Jorginho? Quem foi que gostou de Luizinho? Vocês estão espertos, hein? Porque tem criança que gosta de Luizinho. Tem criança que quer ser igual o Luizinho. Quem foi que gostou de Enoque? Nossa, que pouquinho a mão. Vocês não gostaram de ninguém, então, né? Quem quer ser igual a Jorge? Quem quer ser igual a Luizinho? Quem quer ser igual a Enoque? Importante é receber Jesus na infância. Porque quando recebemos Jesus na infância, nós temos uma vida toda pela frente, na presença do Senhor. Diferente da tia Céia. E se você tiver tempo, que eu não tenho mais, você pode contar o seu testemunho. A aplicação prática vem agora. Tia Céia aceitou a Jesus, metade da vida da tia Céia foi entregue ao mundo. Tia Céia não teve a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação, mas você está tendo. E você pode levar Jesus com você para toda a sua vida. Você quer receber Jesus, é a hora que você faz o apelo, mas você explicou, muito bem explicado para a criança. E elas vão ter essa reação, elas não vão querer ser igual ao Jorge. As que estão desapercebidas vão querer Luizinho. Aí a hora que ela olha para o lado assim, o mais esperto não escolheu Luizinho. Aí ela já fica na dúvida. Mas esse é o momento que você vai lá e faz a grande pergunta: você quer Jesus? Aí tem várias técnicas. Eu trouxe a história das fitas para explorar bem o recurso das cores, tá? Então vamos lá. A cor escura representa o pecado. Por isso que essa fita foi para o chão. Vai simbolizar que quem não tem Deus, quem morre fora da presença do Senhor, vai ficar com o inimigo, tá? Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo. É claro que você não precisa ficar falando o nome do adversário, mas precisa ficar claro para a criança que quem morre sem Jesus não vai para o céu. Por isso que essas duas fitas não foram para o chão. Existe uma diferença. E aí, então você tem o pecado que vai te afastar do caminho do céu.
o amarelo é o céu, as ruas são de ouro, Deus fez todas as coisas. O resumo disso tem na apostila de vocês, tá, gente? Aquele quadro do diagrama do livro sem palavras, tá? Tem tudo explicadinho, os versículos, as frases de transição que você pode usar, tá? Quando a gente... Isso aqui, de tanto você falar, você acaba memorizando. E aí, você não precisa contar sempre do mesmo jeito. Por exemplo, às vezes eu levo só essa fita e uso ela no final da minha história. Porque esse aqui é uma história, ó. Isso aqui é uma história. Certo? Mas eu não quero contar essa história, porque essa história é longa. Eu gastei uma aula inteira para contar essa história. Que eu quis contá-la na íntegra para vocês. Mas eu quero usar, porque eu estou enjoada dos meus recursos. Eu uso só a fita. Porque ela tem as cores que falam. A cor escura, que é o pecado. O vermelho, que é o sangue de Jesus. Então, ele vai sempre lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu recebo Jesus, o branco limpa, transforma, lava, tem o direito de ser chamado filho de Deus. E o verde, que é crescimento, frutificação. Por que vocês estão aqui? Que vocês vão frutificar. Nós estamos nessa fase aqui, da frutificação. E quando nós tivermos dado todos os frutos e cumprido o propósito de Deus, nós vamos para o céu, para a mansão celestial, para onde Deus está preparando um banquete, nananana. Então, isso aqui é o essencial. São as cores do livro sem palavras. O método mais tradicional e antigo que tem para a evangelização de criança. Então, essa é uma história. Aí, o que acontece? Aí, você tem as variações do método. A cor é a mesma, só varia o método. Então, o que eu trouxe para você ver? O livro... que eu posso fazer no EVA. Posso fazer no EVA. Posso fazer ele grande. Assim. Tá? Aqui dentro, por que ele é sem palavras? Porque ele só se usa cores. Não tem imagem, não tem nada escrito. Então, quando você vai usar o livro sem palavras, você pode dizer, hoje eu vou contar uma história para vocês, que não tem palavra, não tem figura, mas só tem cor. E aí você chama a atenção das crianças para as cores. Pode ser usado como história, pode ser usado como técnica de evangelismo. As mesmas cores da fita que eu te mostrei. Por isso que eu falei, isso aqui é básico, isso aqui você tem que saber. E aqui, quando você for usar o recurso, não é você falar assim, gente, eu quero dizer para vocês que o amarelo, tá, significa o céu. Não. Você vai contar. E você pode interagir com as crianças. Quando você vê o amarelo, o que te lembra? Aí cada uma vai falar. Sol, ouro, calor. Aí elas vão dizer, e você vai usar da fala delas para você dar continuidade. Tá? Então, tem esse livro no EVA. Tem ele assim, tipo um boneco. Aqui dentro é papelão forrado com flanela. Tá? Então, ó, não tem mistério nenhum aqui. Aqui você pode usar também como visual. Você quer contar uma outra história, né? Então, você pode usar o fundo. Você pega a figura, cola um velcro atrás da figura, que a figura vai colar aqui. E aqui passa a ser um cenário para uma história. Entendeu? Então, assim, a gente também tem que ter esses coringas. Ó, as mesmas cores, mesmo esquema.
Mesmo a técnica que vai ser diferente, mas as cores são as mesmas. O objetivo é o mesmo. Ó, a luva, e aí isso é importante, o investimento. Por quê? Porque a gente faz muito culto com as crianças e vai indo, elas vão se cansando. Então, assim, vocês estão vendo que muda a técnica, mas as cores são as mesmas. Está vendo aqui? Vou colocar as cores sempre nessa ordem: amarelo, preto, vermelho, branco e verde. À medida que eu for contando, eu vou colocando. Ó. Tá? Mesmo esquema, posso usar só no final. Contei uma história. Antes de terminar a história, eu vou pegar o gancho que a história vai me dar para trazer o plano da salvação. Tem assim, esse é o saco vira-vira. As crianças amam, porque elas nunca sabem o que vem depois. Tá? Aí elas pensam que a gente está fazendo mágica. Aí elas ficam assim, e agora? Entendeu? Então, elas estão ali interagindo naquilo que você está falando. E você só vai virando, e é o plano da salvação. É o saco vira-vira. Tem assim, ó. Sempre o recurso antes, tá? Aqui você vai dizer que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, taratá. Mas aí veio o pecado e afastou o homem de Deus, tal, tal. Mas Deus ama o mundo de tal maneira que manda Jesus. E quando você recebe a Jesus, então você volta a ser reconhecido como filho de Deus. Está vendo? Pedaços de papel, por isso que casa de professor, entendeu? Não desprezem os menores frascos, tá? Tem assim também, ó, para quem tem habilidades manuais. Você começa falando do coração ferido, coração machucado, né, e tal, né, mas Jesus, ó, aí é mesmo esquema. Morreu na cruz para nos levar ao céu e agora vamos crescer. Então, para quem tem habilidade para desenhar, entendeu? Quem não tem, nada que um molde não resolva. Você só precisa disposição. Eu quero fazer. Tá? Porque hoje em dia, gente, o Google resolve todos os seus problemas. Você consegue molde de graça. Você vai lá, baixa no seu computador, imprime, leva lá, imprime do tamanho que você quiser, entendeu? Joga no papel, risca no EVA e está pronto. Então, sem problemas. Deixa eu ver. Tem o Juquinha, o famoso Juquinha. O Juquinha, penteadinho, bonitinho, é o Juquinha que conheceu Jesus. Mas, quando o Juquinha não conhecia Jesus, tá? As crianças... Estou arrepiada, entendeu? As crianças gostam, se identificam com o Juquinha. O Juquinha, você pode, né? Se a igreja tiver aí condições para investir, você vai fazer uma festividade, isso aqui pode servir como lembrança da festividade, porque a criança vai levar o lápis para a escola e ainda vai contar a história, e você faz da criança um evangelista em potencial. Entendeu?
Então, o Juquinha também é bom por isso, porque aí todo mundo vai querer saber a história do Juquinha. A própria criança vai contar e vai depois perguntar o que ela quer, tá bom? Vou parar por aqui, porque a hora já foi. Na semana que vem... Não, vou dar logo hoje. Você contou, Lúcia? 20 pessoas? Então, vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio. Mas 20 pessoas, o quê? Você não contou com o Eric, não, né? Nem com Cida, não, né? Não. Então, tá bom. Então, deixa eu perguntar aqui. Um número. Hoje nós temos 19. Não, tem que ser com nome mesmo, Lúcia. Porque se eu falar número, vai o pessoal que está lá na live. Entendeu? Então, tem que ser quem está aqui. Na presença, quem está aqui hoje. Fala, Julinho. Botou presença. Eu vou fazer o seguinte, na semana que vem, porque são 9h10, aí eu estou preocupada com o pessoal, até que escreve nome. Na semana que vem, eu vou sortear um livro sem palavras, para quem estiver presente aqui na aula, tá bom? Vou sortear para você e vou dar uma lembrancinha para os outros. Isso é para motivar você a não faltar à aula, tá bom? Estamos indo para a reta final do nosso curso. Vamos fazer o nosso culto de formatura, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma coisa contra a gente fazer no dia 14, que seria a nossa última aula. Nossa última aula seria dia 14 de dezembro, numa segunda-feira. Vocês têm alguma coisa contra? Que a gente poderia aproveitar o próprio dia da aula. Não, vai ter o culto de formatura, Vai receber certificado e tal. Isso. Pode ser, gente? Vocês querem fazer esse culto? Aí é importante que quem está na live manifeste aí também, tá? Caiu? Bom, vocês querem vir vestidos, com roupa de gala, ou vocês querem beca? Beca é aquele vestidinho de formatura. Nossa, tanta cara feia, tinha que estar filmando daqui para lá. Então, roupa de gala. Fechou? Tá. Porque eu vou começar a ver as coisas para o culto, tá bom? Vou ver convite para vocês convidarem as famílias, as igrejas, tá bom? Tudinho para a gente poder fazer, ok? Quero deixar um convite, quem puder, quem tiver aí, né, com seu horário disponível, sábado, às 16 horas, nós vamos ter uma palestra sobre a saúde da mulher, lá na congregação do Grande Vitória, lá no nosso projeto, a Devor Kids. Estão todos convidados, todas convidadas a estarem lá, naquele momento que vai ser um momento gostoso, vamos ter um café, sorteio de brindes, né, essa coisa toda que é de praxe. Então, estejam todos convidados, sábado, 16 horas, palestra lá no Grande Vitória. E eu quero convidar vocês a participarem de um seminário que nós vamos fazer no mês que vem sobre o Natal. Como falar a verdade do Natal para as crianças.
tá? É um seminário que nós vamos fazer de uma tarde. Vou fazer lá na congregação também, tá bom? Esse evento que a gente vai fazer, nós vamos fazer porque estamos pensando no Natal das crianças, de lá. Então, o fundo vai ser para a festa de Natal, lá da congregação das crianças, ok? Então, vou estar divulgando aí no meio da semana, e aí vocês fiquem atentos, quem quiser, procura aí a gente, para poder a gente estar, porque também não vou colocar muita gente, tá, gente? Porque a gente ainda está vivendo o Covid, infelizmente, tá? Não tenho a certeza de que nos livramos dessa doença, não. Estamos vivendo uma falsa impressão de que a doença foi embora. Então, muito cuidado, tá? Então, não vou colocar muita gente dentro da igreja, não. E vai ser com toda a restrição de distanciamento, aquela coisa toda, tá bom? Pastor, quer falar? Então, vamos lá, vamos orar. Pai eterno, Pai querido, obrigada, Senhor, por esta noite, obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Nós vamos embora, leva-nos em paz, em segurança, e dai-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.